Olá, hoje vou partilhar com vocês 3 hábitos que a maioria das pessoas tem que não lhes permite construir riqueza nas suas vidas. Não entendendo a importância destes pequenos hábitos nas nossas vidas, não nos permite construir riqueza, melhorar o nosso nível de vida e ter sucesso financeiro. Estamos aqui a falar de pessoas de todas as idades e todos os escalões sociais, milhões de pessoas em todo o mundo. E é disto que vou falar hoje, sem dúvida um dos vídeos mais importantes que eu criei até hoje, e estou a dizer isto de forma sincera. Portanto, se são novos aqui no canal, subscrevam, deem um like para ficarem a par de quando eu lanço vídeos como este e também como poupar, investir as vossas poupanças e ter uma vida financeira melhor. Vamos começar com o vídeo, mas acredito que estes pequenos hábitos, essas pequenas mudanças que você vai implementar, vão ajudá-lo a uma vida melhor. Eu também cometia estes erros, melhorei, posso-vos dizer que percebendo destes erros e corrigindo-os, fui capaz de poupar mais, ter mais dinheiro disponível para investir e aumentar os meus rendimentos nos últimos meses e estar numa posição financeira melhor. E acredito que você pode fazer o mesmo. O primeiro hábito que vamos falar, que é partilhado por muita gente, é simplesmente não dar valor ao seu tempo. O dinheiro não é o nosso bem mais essencial. O dinheiro nós podemos perder hoje, ir à falência, mas amanhã podemos ter o dinheiro de volta. O tempo não. O tempo todos nós temos 24 horas por dia. Agora, cabe-nos a nós decidir o que fazemos com essas horas todos os dias. E o que fazemos com o nosso tempo disponível é a grande diferença entre o sucesso ou o insucesso. É preocupante saber que os portugueses passam em média 2 a 3 horas por dia nas redes sociais tais como o Facebook, Instagram, TikTok. Quando vamos às redes, gostamos de ver o que os nossos amigos estão a fazer e quando damos por isso já passou 20, 30 minutos. Não obstante, continuamos a fazer scroll. Quando damos por nós, estamos a ver o que é feito nos bosques da Índia ou a ver programas de futebol ou moda e já se passaram 2 ou 3 horas. Isto é designado o Vortex média social. Quem diz redes sociais diz também Netflix, quando nós só queremos ver um episódio e acabamos de ver 3 ou 4 episódios. E não me interpretem mal, não há nada errado com entretenimento e diversão. Todos nós precisamos disso e não tem mal nenhum, eu incluído. Mas se você ambicionar sucesso, você tem que limitar de uma maneira ou de outra o tempo que você passa em redes sociais e entretenimento. E tem de usar esse tempo que tem disponível para outras tarefas que vão permitir enriquecer e dar o próximo passo. E quando me refiro a sucesso, é sucesso financeiro ou noutro campo da sua vida. Você tem realmente que escolher, aproveitar o seu tempo e encontrar o balanço perfeito. Um livro que estou a ler de momento e que reflete bem como nós nos dispersamos em diversas atividades nos dias de hoje e como estamos tão sujeitos a distrações, é o livro chamado Deep Work. Neste livro fica bem patente que a maior parte das pessoas passa mais tempo a entreter-se do que a educar-se. Este livro dá também dicas de como melhorar a nossa capacidade de concentração, focar-nos nos objetivos que interessam e várias estratégias ou várias abordagens que podemos fazer para atingir o nosso objetivo. Ver este vídeo ou outro qualquer pode ser muito benéfico para você, porque eu estou a tentar passar algo positivo para você, algo que você pode levar deste vídeo. De todas as pessoas que vão ver o vídeo, se houver simplesmente uma pessoa que siga estes conselhos e consiga melhorar a sua vida, para mim é o bastante. Mas não, eu quero chegar ao maior número de pessoas. Mas no fim de tudo, por mais palavras que eu diga, é você que tem que perceber a diferença entre educação e entretenimento. E tem que dar o passo, porque os passos é você que os tem de dar, não sou eu. Mas garanto que se você passar mais tempo na aprendizagem do que no entretenimento, você vai ter sucesso garantido na sua vida. E outra coisa, antes de passar ao próximo tópico, que muita gente faz antes de dormir e ao acordar, é ver o seu telefone e as redes sociais. Tente começar o seu dia longe do telefone, tente fazer algumas tarefas que o mantenham ocupado, seja tomar banho ou preparar o pequeno almoço, de maneira a começar o dia sem estes fatores externos que podem condicionar o seu bem-estar. Bom, passando ao próximo hábito que as pessoas têm, é associar-se às pessoas erradas ou que não têm os mesmos objetivos que elas. Relações humanas sempre fizeram parte da nossa vida e é seguro dizer que as escolhas que fazemos em relação
a quem lidamos vão ditar o nosso sucesso ou fracasso. Há um ditado que diz: diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és. E adequa-se exatamente ao que estamos a falar. Faça este pequeno exercício. Pense nas 5 pessoas com quem você lida mais e reflita se os seus objetivos estão alinhados com essas pessoas. Se o seu grupo não tiver ambições de melhorar a vida ou a performance ou enriquecer, você mais cedo ou mais tarde irá acomodar-se, deixar de perseguir os seus sonhos e ficar como os elementos do seu grupo. O que eu estou aqui a dizer não é para cortar completamente com o seu grupo de amigos e procurar amigos novos, não. Não é isso que quero dizer. O que eu quero dizer é que é importante você rodear-se de pessoas que tenham o mesmo mindset e objetivos que você tem. O seu grupo tem de refletir os seus objetivos. Ponhamos isto de outra maneira, vejamos este exemplo. Imagine que você é amigo do Bill Gates ou costuma ir passar férias com o Elon Musk. Você consegue imaginar as oportunidades que você teria na sua carreira de construir riqueza ou abraçar um novo projeto? É isso que eu lhe quero dizer. Se você lidar com pessoas que têm esses objetivos, você vai tornar-se e pensar como elas. Uma citação muito famosa é: o seu network é o seu net worth. Traduzido significa que a sua rede de contactos é o seu valor. Nos dias de hoje aplica-se perfeitamente. Felizmente, hoje em dia é muito mais fácil entrar em contato com o presidente de uma empresa ou com alguém de uma startup que está a começar agora devido às redes digitais. Você pode simplesmente enviar uma mensagem através do seu computador e obter a resposta. Não como antes, em que você tinha que se deslocar fisicamente e tentar estabelecer contactos dessa maneira. Portanto, hoje em dia temos à nossa disposição uma variedade de ferramentas que lhe permitem a si progredir e ambicionar e alcançar algo mais. Mas tem que perceber que apesar desta facilidade toda em enviar mensagens e estabelecer contacto, para que essas pessoas estejam disponíveis para lidar consigo, você tem de oferecer algo em troca. E não estou a falar de dinheiro, você tem de acrescentar valor a essas pessoas. Seja uma ideia de negócio ou uma abordagem diferente para um produto que eles tenham, você tem que ter a consciência que para atingir essas pessoas e entrar nesse grupo, você tem de adicionar valor. Algo que faça essa pessoa considerar dispensar parte do seu tempo para estar consigo. Se vocês adicionarem valor a este tipo de pessoas, estamos a falar, garanto-lhe que você está talhado para sucesso. O próximo tópico que vamos falar agora está diretamente relacionado com o anterior, ou seja, não estabelecer objetivos concretos e mesuráveis. É um dos hábitos que pode separar de progredir na sua vida ou conduzi-lo à estagnação total. A maior parte dos objetivos que as pessoas se propõem a cumprir são muito generalistas e difíceis de quantificar. Veja a quantidade de pessoas que ano após ano estabelecem sempre os mesmos objetivos na altura do ano novo. 95% dos objetivos são deixar de fumar, ficar mais fit e alimentação melhor. E você vê isso nos ginásios, janeiro a março, cheios, e depois os níveis de afluência continuam a descer. E o que se passa é que os objetivos que você traçou o ano passado são os mesmos objetivos deste ano. O maior erro não está na dificuldade dos seus objetivos que você estabelece, mas sim a maneira como você se propõe a atingi-los e a maneira como você mede o progresso dos mesmos. Para atingir os objetivos a que você se propõe, muitas das vezes você tem de subdividir esse objetivo em objetivos mensais, semanais ou até mesmo diários para assegurar que você está em controlo do objetivo maior a que você se propõe a atingir. Tal paralelo, ou seja, fit, alimentação melhor, deixar de fumar, pode e deve-se aplicar-se à sua vida financeira. Se você tem um objetivo, seja por exemplo, poupar para o colégio dos seus filhos, você tem que saber o prazo, seja 1, 2 anos, o valor, 5, 10, 20 mil, e quanto é que tem de poupar por mês. E depois, dado essa poupança, você tem de ser capaz de saber se tem capacidade para pagar ou se por outro lado tem que fazer alguns cortes ou aumentar o seu rendimento. E agora, antes de terminarmos este vídeo, vou só deixar aqui esta dica, pode-se dizer que é o quarto hábito.
Você tem de se tratar como uma empresa. Você tem de ter o seu plano financeiro. Você já alguma vez viu uma empresa sem objetivos, sem um plano de negócio, sem um controle de custos, um contabilista? Pois nós somos uma empresa. Você tem de saber a todo momento quais são os seus gastos fixos, os seus rendimentos fixos e pôr tudo numa balança e verificar o que ajustes pode fazer para reduzir os gastos e aumentar os seus rendimentos. Isto pode parecer muito simples, mas é realmente a única maneira que você tem para triunfar. É muito fácil ter o controle dos seus custos. Uma tabela de Excel pode ajudar. Eu deixo aqui em baixo uma tabela de Excel, você pode fazer o download e usá-la, não tem problema. Espero que tenham gostado deste vídeo e que entendam os benefícios que podem ter ao implementar estas mudanças. Uma vez mais, é somente o meu ponto de vista, é algo que eu implementei na minha vida e resultou. Se gostou do vídeo, deixe um like, envie para alguém que acha que vai gostar também deste vídeo e obrigado pelo apoio. Quanto a mim, é tudo por hoje e até para a semana.